Então, começando o nosso encontro de hoje, eu vou convidar vocês para fazer uma prática, encontrando uma postura confortável. Respira profundamente. E agora leva a tua atenção para o teu corpo. Perceba ele como um todo. E agora percebe se tem alguma parte do teu corpo que está te chamando mais atenção. Percebe se ela está te chamando atenção porque tem uma dor, tem um incômodo, ou talvez tenha uma sensação de alívio, de bem-estar nessa parte. Continua respirando profundamente. O ar entrando, o ar saindo. Fazendo o movimento da respiração para todo o teu corpo. Trazendo a sensação de relaxamento ao expirar. Não tem certo nem errado, apenas respira, traz esse movimento da respiração para o teu corpo.
E agora traz a tua atenção novamente para a parte que te chamou a atenção. Percebe se tem alguma diferença ou alguma sensação diferente. E se não tiver também, tá tudo bem. Apenas acolha essa percepção, esse movimento da respiração no teu corpo. Respira profundamente. E agora liberando essa experiência, levando a tua atenção do espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa, alguma sensação, se houve diferença? Eu estava com muita dor no braço. Falei, vou fazer essa experiência, né? E tá ótimo agora, assim. Tô com congelamento no braço, então ele dói muito, né? Eu pensei assim, acho que eu vou tomar um analgésico antes, né? Foi muito bom. Gratidão. Que bom. Obrigada pela partilha. Alguém mais? Eu tive um sono e bastante relaxamento. Foi muito bom, muito gostoso. Dá até dificuldade de falar. Gratidão, Aline. Bom. Vou tentar trocar aqui, porque está descarregando. Acho que foi. Obrigada pelas partilhas. Vamos lá, então, na nossa leitura. É na 172, né? Se eu não me engano, o que eu coloquei ali? Tomar refúgio. Viemos de um intervalo, né, de 15 dias, que a semana passada teve a prática, né? Vamos lá com o nosso livro. Tomar refúgio. Descobrindo a fonte interna de segurança e pertencimento. Bárbara encontrou segurança e refúgio em nossas sessões. Mas era uma segurança que dependia de algo externo. Ainda que a conexão com os outros seja essencial no caminho espiritual, a liberdade genuína só surge quando nossa experiência de pertencimento acha suas raízes lá no fundo de nós. A prática budista de tomar refúgio desperta e cultiva essa experiência interna de segurança e pertencimento.
No budismo, os 3 refúgios fundamentais são o Buda, nossa natureza desperta, o Dharma, o caminho, e a Sangha, a comunidade dos aspirantes espirituais. Nesses refúgios, encontramos segurança e paz genuínas. Neles, descobrimos um lugar onde repousar nossa vulnerabilidade humana e um refúgio para despertar de nosso coração e nossa mente. Em seu abrigo, podemos encarar e despertar do transe do medo. Na prática formal de tomar refúgio, recitamos 3 vezes: eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha. Embora exista uma fórmula, não se trata de um ritual vazio ou mecânico. A cada repetição, nos permitimos nos abrir mais à experiência viva por trás das palavras. Ao fazer isso, a prática nos leva ao aprofundamento da nossa fé. Quanto mais plenamente nos abrimos a cada refúgio e o habitamos, mais confiamos em nosso coração e nossa consciência. Ao nos refugiarmos, aprendemos a confiar no desenrolar da nossa vida. O refúgio no Buda pode ser realizado em vários níveis e podemos escolher a forma mais significativa para nosso temperamento. Podemos tomar refúgio no Buda histórico, o ser humano que alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi 2.500 anos atrás. Quando o Buda encontrou Mara, sentiu medo, a mesma contração na garganta, no peito e na barriga, a mesma aceleração que todos nós sentimos quando o medo atinge nosso coração. Ao enfrentar de bom grado o medo com atenção plena, o Buda descobriu o destemor, a consciência aberta e clara que reconhece o surgimento e o desaparecimento do medo, sem se contrair ou se identificar com ele. Tomar refúgio na verdade do despertar do Buda pode nos inspirar em nosso caminho rumo ao destemor. Aqueles que são devotos por natureza poderiam buscar segurança e refúgio no espírito vivo do coração e da mente despertos do Buda. Assim como fazemos ao orar para Cristo ou Nossa Senhora, podemos tomar refúgio em um ser ou uma presença que se importa com o nosso sofrimento. Ao tomar esse primeiro refúgio, às vezes eu digo, eu tomo refúgio no amado. Entrego ao que sinto como infinitude da compaixão. Quando estou sentindo medo, entrego ao amado. Com isso, não estou tentando me livrar do medo, mas adentrando um refúgio vasto, o suficiente para segurar meu medo com amor. Da forma mais fundamental, tomar refúgio no Buda significa tomar refúgio em nosso potencial de liberação. Para embarcar num caminho espiritual, precisamos da fé em que nosso coração e nossa mente têm o potencial para despertar. O verdadeiro poder da história do Buda, o poder que a manteve viva por todos esses séculos, repousa no fato de demonstrar o que é possível para cada um de nós. Acreditamos tão facilmente em histórias limitadoras sobre nós que esquecemos que nossa natureza de Buda é consciente e amorosa. Quando tomamos refúgio no Buda, estamos nos refugiando na mesma capacidade de consciência que despertou o Siddhartha sob a árvore Bodhi. Nós também podemos alcançar a bênção da liberdade, também podemos nos tornar destemidos. Depois de tomar refúgio no amado, volto minha atenção para dentro, dizendo, eu tomo refúgio neste coração-mente do despertar, abandonando qualquer ideia de que a natureza de Buda é algo além ou fora de minha consciência.
Olho para a lucidez inata de meu ser, a abertura afável do meu coração. Minutos antes eu poderia estar me identificando como fluxo de emoções e pensamentos que percorrem minha mente. Mas, ao intencionalmente tomar refúgio na consciência, essa pequena identidade se dissolve e, como ela, o transe do medo. Ao dirigirmos nossa atenção à nossa natureza mais profunda, ao honrarmos a essência de nosso ser, nossa natureza de Buda se torna para nós mais uma realidade viva. Estamos tomando refúgio na verdade de quem somos. O segundo refúgio, o Dharma, também tem ricas camadas de significado. Dharma, uma palavra sânscrita, significa verdade, a maneira de ser das coisas, a lei da natureza. Tomar refúgio no Dharma é tomar refúgio na verdade de que tudo dentro e em volta de nós está sujeito à mudança. Na verdade, de que se tentarmos nos agarrar no fluxo da experiência ou resistir a ele, aprofundaremos o transe do medo. Dharma também se refere ao conjunto de ensinamentos e práticas que revelam a verdade. Tomamos refúgio nos meios hábeis que nos despertam para a nossa natureza búdica e para a nossa sabedoria e nossa compaixão naturais. Para a Bárbara, achar o Dharma foi de início como achar uma balsa salva-vidas num mar tempestuoso. Repousar com atenção plena na respiração, nomear sua experiência lhe ofereceram um meio confiável de se estabilizar e obter um pouco de paz. Mas quando a prática parecia estar levando ao tormento, não à paz, Bárbara não sabia o que fazer. À medida que nossa prática se aprofunda, camadas inevitáveis de medo soterrados são reveladas. Quando isso acontece, é importante achar um refúgio que nos forneça segurança e equilíbrio. Às vezes o caminho sensato é buscar ajuda, como fez Bárbara. Outras vezes o ideal é pôr de lado a prática de Vipassana e cultivar a bondade amorosa para nós e pelos outros. Está no capítulo 10. Como Bárbara veio a entender o Dharma, não é um conjunto rígido de regras ou práticas. Quando tomamos refúgio no Dharma, nos refugiamos em quaisquer formas de atenção que nos ajudem a despertar do transe do medo e perceber nossa verdadeira natureza. Se vocês quiserem falar em alguma coisa, pode falar, tá? Não tem problema, pode interromper e falar. Como o Dharma é a lei da natureza, comungar com o mundo natural também é o meio de tomar refúgio no Dharma. Quando me sento às margens do rio Potomac e observo o turbilhão da corrente, quando me apoio num grande sicômoro e sinto que sua vida continuará além da minha, entendo intuitivamente como minha existência é vívida, dinâmica, vazia de qualquer eu sólido. Ao sentirmos nosso pertencimento aos ritmos naturais da vida, a ilusão de estar separado e ameaçado começa a dissolver. O terceiro refúgio é a Sangha. Durante a vida do Buda, ele ensinou que a Sangha, a comunidade dos monges e monjas, era um apoio essencial no caminho de despertar espiritual. Tradicionalmente, a Sangha designa todos aqueles que percorrem o caminho do Dharma, o caminho da liberdade espiritual. Eles também acordavam no meio da noite sentindo medo e solidão. Eles também sentiam um medo abalador da perda e a certeza aterrorizante da morte. Quando sabemos que os outros antes de nós romperam os padrões dolorosos do medo, temos mais fé em que também podemos despertar. Quando comparecemos a um retiro de meditação, nossos colegas praticantes e professores são a Sangha que oferece segurança e apoio enquanto enfrentamos nosso medo.
À medida que o budismo foi sendo integrado ao Ocidente, o significado de Sangha passou a incluir todos os nossos contemporâneos, que de várias maneiras buscam conscientemente o caminho da iluminação. Somos acolhidos pela Sangha quando fazemos terapia individual, ou quando um amigo próximo permite que sejamos vulneráveis e reais. Tomar refúgio na Sangha nos lembra que estamos em boa companhia. Fazemos parte de todos que anseiam por despertar, de todos que buscam os ensinamentos e práticas que levam à paz verdadeira. Uma pastora conhecida minha, que mora em Washington, contou que desde os ataques terroristas de 11 de setembro, tem medo de deixar em casa sua filha de 6 anos quando viaja, achando que uma delas pode ser morta enquanto estiverem distantes uma da outra. Atormentada antes de partir para um retiro de meditação de uma semana, ela achou refúgio em uma sangha grande, o suficiente para acolher seus temores. Quando imagino todas as outras mães do mundo que adoram seus filhos e neste momento temem pela vida deles, meu coração se sente diferente. Ela me escreveu: o medo continua ali, porém mais profundo. É o sentimento de dor compartilhada e de compaixão. Estamos enfrentando juntas a possibilidade de uma perda imensurável. E se seu medo a havia isolado, levando a se sentir vulnerável, quando se tornou nosso medo, ela já não se sentiu mais sozinha. A compaixão surgiu em seu coração, foi bem maior. Ao tomar refúgio na sangha das mães, que tanto amam seus filhos, ela despertou para o que os taoístas denominam o escudo invencível do cuidado. A segurança de habitar o coração. Gosto de tomar refúgio na sangha, me lembrando das pessoas que amo, permitindo que sentimentos de calor humano, ternura, preenchem meu corpo, meu coração e minha mente. Esses sentimentos viscerais de união impregnam minhas demais reflexões quando trago à mente aqueles que quem não estou fisicamente tão próxima, e depois todos os seres vivos em toda parte. Quando me sinto ansiosa, isolada ou insensível, tomar refúgio na sangha, dessa forma suaviza meu coração e diminui o poder de transe. Às vezes posso até pensar no meu cão, e quando meu coração se sente confortado por nosso vínculo, me abrir gradualmente ao sentimento de comunhão com os outros. Um dos 3 refúgios pode ser mais acessível e revigorante para você do que outro, pois nossos medos e necessidades tomam formas muito diferentes dependendo da pessoa. Podemos começar por aquele com o qual sentimos mais afinidade natural. E à medida que surgem sentimentos de segurança e conexão, nos abrir mais facilmente aos outros. O Buda, o Dharma e a Sangha estão interligados. Cada um naturalmente apoia, envolve e se desdobra nos outros. Como acontece com qualquer prática espiritual, desenvolver uma sensação genuína de refúgio pode levar tempo. Com o passar dos anos, tomar refúgio alimenta uma fé profunda e libertadora em nosso pertencimento. O Buda ensinou que nosso medo é grande, mas ainda maior é a verdade da nossa interdependência. Tomar refúgio transforma nosso relacionamento com o medo. Quando sentimos a segurança do pertencimento, podemos começar a encarar o medo com aceitação radical. Meditação e medicação. Aline. Oi. Bom, eu vou fazer uma pergunta meia boba, mas eu vou perguntar. Vocês entenderam essas 3 sangas aqui?
São 3, não são? São 3 refúgios. 3 refúgios. Então, O primeiro eu não entendi muito. O primeiro refúgio é no Buda ou naquilo que a gente acredita. Desculpa, Aline, eu estou respondendo. Deixa a Aline falar. Não, pode falar. Então, são 3 refúgios que a gente toma. O primeiro é no Buda ou no ser que a gente acredita, que pode ser Jesus Cristo, enfim, o ser divino. O segundo é no Dharma. O Dharma tem a ver com os ensinamentos. E o terceiro é a Sangha, é o grupo ao qual pertencemos e comungamos da mesma crença, da mesma fé. Oi, Carmelita, obrigado. Eu não tinha entendido assim direitinho, não. O Carmelita, o 2, você podia falar um pouco mais como que é o 2? Do Dharma? Dharma? Então, por exemplo, onde, né, eu costumo fazer os estudos e tudo mais, né, porque o Buda, quando esteve há 2.500 anos, acho que agora já faz uns 2.600 mais ou menos, encarnado enquanto príncipe Siddhartha, e que depois, quando ele foi que ele percebeu, né, que todos sofriam e tudo mais, aí ele foi para debaixo da árvore Bodhi e ficou lá meditando e fazendo enfrentamento. E aí vinham as tentações, né, que são chamados os maras, né? E ele fez todos os enfrentamentos e se manteve até atingir a iluminação. E após o momento que ele atingiu a iluminação, porque Buda significa ser liberto. Liberto do quê? De crenças limitantes, liberto dos medos, liberto de toda a confusão. Em tese, todos nós somos... Em tese, não. A priori, todos nós somos Buda. O X da questão é que a gente não tem essa consciência e não se manifesta como Buda. Então, por isso é que é importante a gente fazer essa prática da autoaceitação, fazer, né, ampliar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre os outros, e perceber de que assim que é possível, assim como ele, que era um ser humano, e atingiu a iluminação, nós, enquanto ser humano, também poderemos, tomando refúgio, principalmente nessas, eles chamam até de 3 joias, né? No Buda, no Dharma e na Sangha. Obrigada. Nossa, ficou super claro. Bem obrigada, obrigada mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade. Espero não ter confundido ninguém e nem ter falado besteira, gente, porque eu estou falando aquilo que eu entendi, tá bom? Só me esclareceu. Quer falar, Franciele? Foi bom que a Célia falou que ela... Porque senão ia passar batido para mim também. A gente está lendo e não para aí organizar a informação, né? Eu também estava meio... Esses termos do budismo são meio confusos para mim ainda. Eu confundo muito quando fala Dharma, Dhamma, sabe? Aqui foi o que mesmo? Dharma, né? Mas eu entendi. Com a explicação dela, eu entendi. Quero agradecer. Mas, Franciele, eu também tive que quebrar tirar o julgamento, falar, seja corajosa, pergunta, você não entendeu, seja amorosa. E eu estou folheando, eu falei, mas eu vou ter coragem, entendeu? Então, é difícil a gente quebrar isso, né, gente? Tem termos bem que dão margem a muitas alternativas, né, de muitos entendimentos, né? Então, eu falei de uma forma muito sintética, né, gente? Sim. Então, é isso. Porque acho que uma das confusões de Dharma e Karma, né, às vezes tem essa confusão, né? Então, o Dharma tem a ver com resultados, com
com estudos, com coisas positivas. E o karma, não que tenha a ver com coisa... O karma é resultado de nossas ações. Então, tudo que a gente pensa, sente, fala e faz tem reverberação, tem resultado, né? E aí, esses resultados, eles podem ser positivos, né? Que vem em forma de Dharma também, e pode ser em forma de um jeito que a gente considera como negativo, né? Por exemplo, sei lá, comer um bolo de chocolate sozinha, né? Claro que eu vou ter uma reação, pode ser alérgica, pode ser, enfim, uma diarreia, enfim, qualquer confusão, certo? A consequência disso é chamado de karma. Por quê? Porque eu fiz uma ação que reverberou num resultado, que nesse especificamente foi um resultado negativo, né? Mas enquanto que quando a gente faz boas ações, também tem resultados positivos, e isso também é karma, né? O karma positivo, né? Exatamente. Uhum. Essas 3 joias que você falou, seria como 3 formas de acolhimento, né? E isso, e de ligação, né? Para a gente perceber que a gente não é um ser solto no mundo, né? A gente é um ser entrelaçado. Então, nós somos uma divindade, estamos ligados às divindades, nós somos... isso quando a gente tiver realmente essa consciência, até que a nossa mente não é uma mente solta no espaço, né? E quando a gente perceber que a nossa mente é tal e qual a mente do Buda, ou a mente do Guru, ou a mente do ser de luz que a gente se conecta, que não tem essa separação. Muito do nosso sofrimento vem por conta da separação, que nós estamos separados uns dos outros, e nós não estamos, nós estamos entrelaçados, sim, interligados. Sim. Obrigada, Carmelita. Obrigada a vocês. Gratidão pela contribuição. Então, vamos lá, meditação e medicação. Eu estava confiante em que Bárbara, em seu desespero, com o tempo, se libertaria do domínio doloroso do medo, através das terapias e meditação. No entanto, algumas pessoas, por mais que tentem, precisam de algo adicional para ter segurança e trazer seu medo a um nível controlado. Seja por conta de um trauma ou de predisposição genética, a química cerebral e o sistema nervoso de certas pessoas levam a níveis de medo intoleráveis. Para elas, medicamentos prescritos contra depressão e ansiedade podem ser uma ajuda extra, às vezes crucial para que consigam confiar nos outros e realizar as práticas espirituais. O uso de antidepressivos por pessoas que praticam meditação é um tema controverso. Já ouvi de alunos a pergunta: se eu tomo Prozac, não é o mesmo que desistir? Não estou admitindo que a meditação não funciona? Aqueles que foram aconselhados por um médico a levar em conta a medicação que me abordam perturbados, temendo ficar dependentes e nunca mais funcionar sem elas. Algumas querem saber se tomar remédios não prejudica o despertar espiritual. Os medicamentos não entorpecem as experiências que estamos tentando aceitar incondicionalmente? Houve até um aluno que me perguntou: a liberação não seria impossível se estivéssemos medicados? Difícil imaginar o Buda procurando um Prozac enquanto estava sob a árvore Bodhi. É verdade que alguns dos antidepressivos mais consumidos podem criar uma sensação de distanciamento da dor aguda, um grau de entorpecimento emocional. Também é possível se tornar, ao menos psicologicamente, dependente de qualquer substância que forneça alívio. Porém, quando o medo é esmagador,
a intervenção médica, ao menos por um tempo, pode ser a reação mais compassiva. Tal como a insulina para o diabetes, os medicamentos mudam não sei se é mudam ou mandam, né? Uma química desequilibrada em prol da normalidade. Para alguns, esse pode ser um sábio passo no caminho espiritual. Vi alunos totalmente incapacitados pelo medo se tornarem, enfim, capazes de enfrentá-lo com atenção plena e bondade carinhosa, depois que começaram a ser medicados. Nas palavras de um psiquiatra amigo meu, os remédios possibilitam a algumas pessoas parar de agir na base da ansiedade e simplesmente ficar sentadas. Medicação e meditação podem funcionar em conjunto. Enquanto os remédios mudam a experiência biológica do medo, a prática da atenção plena pode ajudar a desfazer o complexo de pensamentos e sentimentos reativos que sustenta o trânsito do medo. Um aluno meu de meditação, Seth, compositor e pianista, tomou antidepressivos após anos lutando em vão contra a ansiedade, vergonha e depressão debilitantes. Seth tinha pavor de se apresentar em público e da expectativa de perfeição que cercava os shows. Ele me disse: saber compor e tocar é minha vida. Quando sinto que estou estragando tudo, fico bloqueado. Eu me sinto totalmente inútil. Quando Seth começou a tomar antidepressivos, seu nível de medo caiu bastante. As histórias e os julgamentos ainda surgiam, mas com o medo era menos intenso, ele conseguia ver que seus pensamentos eram apenas pensamentos, não a verdade sobre as coisas. Aos poucos, à medida que aprofundava sua prática de meditação, Seth se familiarizou com uma sensação nova e diferente de si. Em vez de rejeitar como doentes e incapazes, começou a querer se cuidar e se confortar. Após 2 anos, Seth decidiu parar de tomar antidepressivos. Embora seu medo tivesse diminuído, ele também perdera certo grau da sua sensibilidade natural e sua empatia, e sua libido diminuíra. Após alguns meses sem medicação, Seth voltou a sentir ondas de medo agudo e às vezes depressão opressiva. Mas agora, quando as velhas histórias surgem, ele consegue percebê-las com atenção plena, em vez de se perder nelas. Tomar medicamentos atenuou o trânsito do medo. Embora as emoções continuassem intensas, seu medo não era alimentado por autojulgamento e vergonha esmagadoras. Ele já não se identificava mais como um fracassado. Talvez de tempos em tempos precise voltar a buscar alívio nos remédios, mas agora ele tem uma força para a sua prática espiritual e uma fé em si mesmo que lhe dão uma genuína liberdade interior. Não existem receitas universais para o processo de despertar do transe, do medo. Ao fazer escolhas no nosso caminho, é importante nos perguntarmos se servirão ou não ao despertar e à liberdade. As melhores respostas são encontradas quando olhamos honestamente para nossas intenções. Qual é a nossa intenção ao fazer terapia? Ao tomar remédios ou ao praticar um estilo específico de meditação? Estamos usando medicamentos como um meio de escapar de relacionamentos dolorosos ou responsabilidades indesejadas. Pretendemos realmente encarar e aceitar o medo? Nossas escolhas estão nos ajudando a relaxar e ser mais gentis? Na busca de caminhos para a segurança, podemos fazer a nós mesmos essas perguntas e então testar para ver o que funciona. Ampliando as lentes da atenção, abrindo espaço para o medo. Alguém quer falar alguma coisa? Aline, eu acho que esse é um tipo de meditação que foi falado no pedaço anterior, que é a prática da Vipassana. Lembra que falava assim, às vezes
O caminho sensato é buscar ajuda como segurança e equilíbrio. Às vezes, outras vezes, o ideal é pôr de lado a prática de Vipassana e cultivar a bondade amorosa por nós e pelos outros. E aí ele sugere que a gente vá para o capítulo 10, que deve explicar o que é meditação à base de Vipassana, a prática de Vipassana. E que é muito o que está sendo dito agora, né, nesse pedaço aqui, porque às vezes quando a gente está muito com medo muito intenso, ou muito, se sentindo muito ansioso, ou muito deprimido, ou muito perturbado, a meditação às vezes aprofunda nessa sensação, nesse sentimento, né? E aí, se a medicação, pelo menos foi o que eu entendi nesse pedaço, se a medicação vai dar uma certa estabilidade para que possa aí sim fazer a meditação, para que possa, enfim, conduzir a própria vida, aí ela é importante. Eu penso... Desculpa, pode falar. Depois eu Eu falo. penso que a medicação, ela não deve ser encarada como uma fuga, como bebida ou outros tipos de droga, até mesmo sexo, trabalho, comida, que aí pode até virar um vício. Mas a medicação, como colocou bem no exemplo, o diabético ele vai precisar tomar insulina para o resto da vida. Quem tem um problema na tireoide, tipo hipotireoidismo, provavelmente vai ter que também tomar remédio para o resto da vida. Então, assim, é uma condição para melhorar a vida, pode caminhar os dois juntos, tanto a meditação quanto o medicamento. Mesmo porque, em alguns momentos, a ansiedade e a depressão não é somente um sintoma emocional, mas pode ser também encarado como fisiológico, uma doença que demanda de tratamento. Concordo. Eu fiquei bem feliz de achar isso no livro, né? Porque eu sou médica e faço meditação há muito tempo. E mesmo assim sou iniciante, né? Porque acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. E realmente não atrapalha, né? É uma coisa assim purista e radical achar que usar a medicação vai te afastar do Dharma, né? Do teu caminho ou dos ensinamentos. Não afasta, é salvador às vezes. Às vezes te centra, né? E daí tu começa a... E se tiver que usar para sempre, não tem problema, como a Lani falou, às vezes chega no ponto fisiológico que a pessoa tem que tratar, né? E se for bem usada, não causa dependência, as medicações atuais, se forem bem usadas, né? Então, esse medo também é uma coisa meio folclore, assim, né? Que vai se passando, né? Então, eu fiquei muito feliz de achar no livro dela isso, porque a maioria dessa linha zen, né? Não conversa com esse outro lado, assim como os médicos atuais não conversam com essa linha zen, né? Alguns só, né? Então, muito, muito bom. Eu acho que o que traz, assim, é que, às vezes, o medicamento se sobressai. Eu acho que é isso que está trazendo, entende? Vou dar um exemplo da dor, né? Que é algo mais suave dentro dos tratamentos, digamos assim, né? Eu estou com dor, a primeira coisa que eu vou pensar é que eu quero tomar um remédio para me livrar da dor. Né? Qualquer pessoa que raciocina um pouco vai se sentir essa necessidade, né? Eu quero tirar isso de mim, né? Então, tu vai buscar o remédio, né? E aí, de repente, eu estou trazendo um pouco, né, da percepção que eu tirei disso. Que, de repente, tu trazer o remédio é a inconsciência. Tu tomou o remédio e apagou. Agora, se tu fizer um caminho
de repente, de reconhecimento. Por que essa dor está presente, mesmo ela estando intensa, né? Eu sei bem, tipo, quando é dor de cabeça, algo muito intenso que tu, né? Dor nas costas, né, Iguara? É só fazer um breve questionamento, né? Da onde vem isso? Né? Por que eu estou me sentindo assim? Né? E aí, de repente, perceber o corpo, não, nesse momento, realmente, eu preciso desse remédio, né? Isso vai ser contribuição para mim, e tá tudo bem. Então, eu vou lá e tomo remédio, né? Eu acho que é nesse sentido, de não buscar a inconsciência, mas aliar a medicação ao teu processo, né? Não acolher só a meditação, né? Ou teu questionamento, enfim, seja lá o que for, e não só a medicação, né? É um misturar e trazer o que cada um vai me contribuir naquele momento, né? Às vezes eu vou precisar muito a medicação, e eu não vou nem questionar, porque é a primeira coisa que eu vou precisar, e tá tudo certo, né? E acho que, em termos de depressão, né? Crise de pânico, outras coisas assim, né? Quanto mais tempo tu deixa não usar a medicação, né? Mais crítico fica, né? Eu percebo, assim, tem uma moça que eu tô acompanhando, ela ficou negando, ela disse, eu não queria tomar remédio, não queria tomar remédio, né? Esse medo que a Daniela trouxe, não quero tomar remédio, mas ela foi se sentindo cada vez pior, né? Até ela aceitou a abordagem, né, da médica com a intervenção. E junto a gente foi fazendo outras coisas, né? Outras práticas integrativas para trazer esse apoio para ela. Mas eu percebo assim, né? Que a gente não descarta nenhum, e nenhum está na frente do outro. Cada um tem o seu momento, né? Tipo, hoje é assim, amanhã pode ser que não, né? E em relação às práticas, na página 55 é a prática essa da Vipassana. Depois, quando ela traz ali, é a da bondade amorosa, né? Que me perdi qual era, que era mais pro final, lembra que ela falou? Que aí tu vai fazer a escolha, né? Entre um e outra. Da bondade amorosa, não sei, vamos olhar aqui. Lá na frente tem um guiazinho das práticas. Pode ser a 213, né? Invocando a presença de um... Não, esse é do... Não é esse. Quando fala no capítulo 10, que falou Isso. no capítulo 10, né? Isso. A bondade amorosa. Isso. Reconhecendo nossa bondade, né? O portão para um coração que perdoa e ama. É o capítulo. E aí, depois lá atrás, então, nós temos o da bondade. Que aí a gente vai permear, né? Entre uma e outra prática. É que aí fala, né? Aprendendo a ver a nossa bondade, aí a bênção de se sentir perdoado, perdoando os outros, não expulsar ninguém do nosso coração. Isso tudo faz parte do capítulo 10, né? E aí tem o despertando o coração da bondade amorosa. São os subitens do capítulo 10. Sim. Um coração amoroso e gentil, a radiância da nossa verdadeira natureza. E no último item é viver no amor. Aqui, ó. Na 268, despertando a bondade amorosa. É a prática. Então, uma na 55 e a outra na 268.
Mas eu ainda sou daquela da autocompaixão, né? Não tem coisa mais simples e que tu te sente acolhida que é a pausa autocompassiva, né? É rapidinha, bem curtinha e que te traz uma profundidade assim de acolhimento, né? Tu te sente acolhido realmente. Se tu escuta ainda, né? Guiada assim, parece que te acolhe mais. Assim, né? Mas vamos lá, cada um Agora tem a sua tem perspectiva. uma dúvida também, né? Até pelo que a gente recebe, às vezes, em consultório, né? Aí, desculpa a ignorância e pedir ajuda aí às universitárias. Quando essas 3 joias, né, que até a Carmelina falou, um medo, né, em relação ao medo, né, o medo de um diagnóstico, né, até que a doutora falando, né, de uma doença grave, né. É difícil a gente trabalhar, né, não sei, eu fiquei pensando, né, é muito difícil, né, a gente trabalhar com essas 3 joias e mergulhar nisso, não sei, eu fiquei pensando assim, deve ser muito difícil, né? A Daniela, como médica, acho que talvez consiga falar mais, porque talvez ela não sei se ela dá resultado de exame, né? E aí o bicho pega, né? Olha, aqui eu não sou doutora, eu sou leitora, ok? Não sei, eu joguei assim, eu fiquei pensando nisso, né? É um medo assim muito real, né? Muito, né? Porque normalmente os nossos medos, eles são maiores do que a situação, mas uma situação Sim. dessa, né? É que a pessoa, antes de chegar nessas 3 joias, não dá para falar para ela dessas 3 joias, né? Ela vai ter a fase que ela vai ter que, primeiro, entender, né, que ela tem aquilo, então, porque no começo tem meio uma negação, e depois vai ter toda uma fase de luto ali pela frente, né? Vou chegar assim, agora eu vou te dar 3 joias, daí tu vai se sentir melhor. Não, tem todo um processo que ela vai passar. E eu acho que daí que entra aquele trabalho do mindfulness do John Kabat-Zinn, lá na frente que ele trata de doença crônica, de dor crônica, né? Então, mas é isso quando já está muito sedimentado, já está bem sedimentado e a pessoa vai ter que conviver com isso ela vai achar jeito não de se livrar disso, mas de aceitar essa condição, que nem a Aline falou, vai pensar antes, será que eu preciso tomar o remédio agora? Ou eu posso respirar nessa dor, ficar nessa dor, né? E fazer uma meditação, algum alívio, algum conforto, para depois tomar o remédio de alívio de dor, no caso de doença terminal, né? Mas é muito complicado, assim, e cada pessoa vai responder de um jeito, né? E nós somos treinados para ser o mais frio possível na hora de dizer um diagnóstico para alguém. E é horrível, assim, né? Ninguém quer ouvir. E a gente é treinado para criar uma carapaça mesmo, né? Então, não lidamos com isso, né? A não ser que for para esse lado de paliativo. Eu acho que os médicos hoje na paliativa, na medicina paliativa, eles estão com outro enfoque, né? Um enfoque mais espiritual, trazendo mais a medicina e a espiritualidade juntas. Eles estão mais com essa abordagem. Mas daí já caiu a ficha, a pessoa já passou o luto, a pessoa já está, né? Noutra fase. É muito interessante, assim, que eu faço perícia médica, e eu vejo muitos casos, assim, das pessoas chegarem, tem gente que sabe que vai morrer em 3, 4 meses. E a pessoa também sabe, às vezes. Mas cada um como reage de um jeito a umas coisas, assim, é incrível, sabe? É incrível o que o ser humano consegue, assim. Às vezes a negação ajuda, né, para se organizar um pouco, deixar as coisas arrumadinhas, né, para a passagem.
porque o desespero não vai levar muito, né? Mas tem direito a desesperar, tem direito a chorar, tem direito a ter esse luto, né? E se quiser, teria que abrir essa parte, né, da aceitação radical e da autocompaixão para aliviar esse isolamento, eu acho, sabe? Depois que a pessoa dizem para você que você tem um câncer, parece que você tem um câncer e é altamente contagioso e você vai passar para todo mundo. Várias, assim, falam assim, meu Deus, ninguém mais quer chegar perto, ninguém, né? Porque é aquela coisa que assusta todo mundo, né? E essa parte de isolamento, eu acho que é a mais triste, sabe? E da hora que elas estão, por exemplo, câncer de mama, que elas se apoiam, que elas estão num grupo, que é uma sanga, das mulheres que sofrem com câncer, né? Já a coisa fica, nossa, essa conseguiu, essa superou, essa é muito diferente. Acho que a raiz do grande sofrimento, assim, tanto médico como é o isolamento, sabe? E aqui ela fala bem, né? Que como tu tá isolada, tu se sentir fora e desconectada é a pior dor que tem. Daí as outras aumentam, né? As outras aumentam. Não sei, só filosofando aqui. Mas, por favor, eu não sou doutora, me tratem como leitora, ok? Eu gostaria de compartilhar da minha experiência. Muito bom, como obrigada, viu, paciente. Daniela? Desculpa, obrigada, Imagina. muito bom. Obrigada, Daniela. Desculpa te colocar na fogueira. Foi muito bom ouvir você. Como paciente, na minha relação com os médicos, o que eu tenho observado é que os médicos estão procurando cada vez mais um tratamento, um acolhimento humanizado. Então, eles não falam assim simplesmente, você está com câncer, como é que nós vamos fazer? Se vira, eu não sou oncologista. Não, eles têm uma rede de apoio. Eu noto que há uma escuta diferenciada que está abordando para além da medicina enquanto ciência. Tem um lado humano que é muito acolhedor. Pelo menos aqui em Brasília, nesses contatos, nas relações que eu estou tendo. Que E bom. obrigada por você. Que bom, porque não é a regra, né? Aqui no Sul não é a regra, a gente é mais faca na bota, né? E mais cascadura, e tem muita gente despreparada no mercado ultimamente, que não sabe nem tratar tuberculose, muito menos dar um diagnóstico humanizado. Então, infelizmente, não é o que a gente vê por aqui, mas que sorte que tu tem essas pessoas. Eu acho que com essas pessoas tu tem que trabalhar e se ligar, e realmente, assim, ó, dizer, quem sabe só não ouvir outra opinião, não é muitas vezes antiético, mas assim, é nossa obrigação de bem-estar, né? Se a pessoa não está sendo bem tratada num serviço, alguma coisa, eu acho que o mínimo é a gente dizer, quem sabe outra opinião, né? Porque vai achar um médico acolhedor e que está um pouco desperto, mas eu acho que a gente está engatinhando muito, né? Isso já vem mais de 20 anos, 30 anos, esse estudo de e agora que o pessoal está abrindo um pouco, mas graças a Deus, né? Estamos evoluindo devagar, né? Mas tu é abençoada. Vai ver que tu atrai esses médicos bons. Na verdade, eu vou atrás. Eu atraio porque eu vou atrás. Se dar uma olhada dentro dos meus olhos e me escutar e me enxergar que eu não tenho só útero, eu não tenho só fígado, eu tenho um todo. Aí eu parto para o outro. Não precisa ser médico para se cuidar, né? A gente precisa ter só um carinho por si mesmo, eu penso assim. Certeza. Legal. Nós temos em Brasília os modelos, né? Tudo onde começa é aí, né? Temos um núcleo de práticas integrativas, temos, né, o núcleo de mental, né? Não sei como é que se chama, que é onde usa as práticas para tirar a medicação, né? Reduzir o uso. E eu queria compartilhar com vocês, eu tive uma experiência essa semana. Uma cliente minha, eu disse, eu venho aqui num posto que fazia tempo que eu não falava com ela, mas era para ver geral, assim, né? E aí ela vem, assim, numa crise de ansiedade
que assim, ela não falava direito, para ter noção, assim, do como ela estava, assim, sabe? Tipo, muito agitada. E aí eu disse assim, tá, mas o que que houve, né? O que que está acontecendo? Me conta aí, né? E aí ela disse assim, não, eu fiz uns exames e aí tem uma alteração nos meus ovários, ou no útero, alguma coisa assim. E a enfermeira disse que é muito grave, já me encaminhou para o ginecologista, grave, não sei o quê, e ela estava em pânico, porque ela já entendeu, tipo assim, que é um câncer, né? E ela disse assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada, não vou fazer cirurgia, se tiver que fazer cirurgia. Eu disse assim, não, mas calma, por que tu não quer fazer cirurgia? O que está acontecendo? Aí ela trouxe o quê? Que no início da pandemia, ela teve um acidente e aí teve que operar o ombro. E como ela trabalha na limpeza, né, e eu acho que é terceirizada, essas empresas assim, eles só esperaram ela voltar e mandaram ela embora. E ela ficou sem dinheiro todo o tempo. E aí eu disse para ela assim, não, mas tu tens direito. Aí eu comecei a explicar para ela, se tu tiver dúvida, tem um assistente social aqui, vou te encaminhar para ela, tu vai conversar com ela vai te explicar direitinho. Mas em relação, né, a esses exames, tu tem que ir lá e fazer, tu não sabe. A gente tem duas coisas. Ou não é nada, né, vai fazer o exame, vai coletar, não é nada, ou vai ser. Mas tu não tem como sofrer por antecipação, tu não fez nada ainda. Né? Não fez coleta, não fez consulta com ginecologista, tu não sabe nada, tu só está sofrendo, né? É bem que a Daniela trouxe, ela não, como é que não processou nada ainda, ela levou, né? Tá em cima e ela tá lidando com aquilo ali. E eu disse, tu não sabe ainda, né? E ela, não, mas eu não vou fazer. Eu disse assim, não, se tiver que fazer, tu vai fazer. E aí, tu vai te perguntar, se é só por causa do dinheiro, tipo, não vai deixar de fazer uma cirurgia se for necessário por causa do dinheiro, né? Que ela fica com medo de não ficar. Aí eu expliquei, não, tem benefício, né? Tem BPC, tem outras coisas que vão te auxiliar nesse momento. Mas o quanto, de repente, esse acolhimento, né? Que a Lani falou assim, de quem deu a notícia, né? Que eu não sei se. Eu sei que tem a enfermeira, não sei se o médico estava envolvido, de explicar para ela que o medo dela não era a cirurgia, né? Mas sim ela ficar sem dinheiro, né? Com o processo da doença, né? E depois ela diz, não, se tiver que fazer, eu vou fazer, só que eu não quero fazer porque eu vou ficar sem dinheiro, né? E aí ela foi, acho que botando para fora e foi se acalmando, assim, né? E começando a compreender, eu disse, não, a gente tem suporte, se for necessário, porque a gente não sabe ainda se vai ser. Então, tem que aguardar e ver como é que vai andar as coisas, né? Mas é difícil, assim, a sua maioria acontece assim, né? De não explicar, de não conversar, de não acolher, seja lá o que for, né? Nesses casos mais graves, né? Mas só para partilhar com vocês que eu tive essa experiência, assim, não é comum, mas eu tive. Então, gratidão pelas partilhas que vocês trouxeram aí, né? A contribuição também. Então, vamos encerrar nossa leitura, né? São 7h20 já. Paramos, então, aqui ampliando as lentes da atenção, abrindo espaço para o medo, na página 178, né? Confere. Sim. Então, temos duas práticas aí, se quiserem colocar em prática. Na 5.5, né? E a outra, aquela da bondade amorosa, 268. Vou colocar ali no grupo, caso, né, queira saber onde está. Uma ótima semana para vocês. Obrigada, uma semana menina. compassiva, né? Obrigada por todos, viu? Para todos. Muito bom. Obrigada. Beijo, boa semana. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Tchau. Beijo, tchau.